Olá! Passando aqui para mostrar para vocês os livros novos que eu tenho na minha estante. Tem muita coisa boa por aqui. Dessa vez a pilha são praticamente todos presentes que eu ganhei. O único livro que eu comprei é o primeiro que eu vou mostrar para vocês. Já vou começar com ele, que é A Vegetariana, da Han Kang, que é uma escritora coreana. Ela foi vencedora do Prêmio Nobel de Literatura no ano passado e eu estou com um projetinho de ler todas as mulheres que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Então eu aproveitei para adquirir esse livro aqui e participar da leitura coletiva que está sendo organizada pela Mel Ferraz do Literaturice. Eu já terminei a leitura. Era pra ter terminado, tipo, no final do mês, mas eu fiquei muito curiosa e muito empolgada com a leitura. Então, assim, devorei esse livro. Aqui a gente vai ter a história dessa personagem que ela decide, do nada, virar vegetariana. Só que ela não tem uma razão clara pra isso. E isso começa a afetar ali os relacionamentos dela, né? Principalmente aqui no começo do marido, que vai, enfim, perceber ali essa mudança. E é um cara, meu Deus, que raiva dos personagens dessa história, assim, dos homens dessa história, na verdade. Mas a partir disso, né, dessa mudança de hábito dela, né, de virar vegetariana, a gente vai acompanhar ali algumas transformações que vão acontecer na vida dela. É um livro que vai falar muito sobre patriarcado, vai falar muito sobre a influência ali que os homens exercem sobre as mulheres, sobre as violências que as mulheres sofrem no dia a dia, em coisas muito básicas, assim. Nossa, tem muita coisa pra falar sobre esse livro, mas vou deixar pra conversar sobre isso no vídeo de lidos do mês. Mas eu amei essa leitura, então tá aqui o único livro comprado no ano até agora. Tudo bem que ainda é o início do ano, mas tô me segurando pra não comprar muito esse ano. Então esse aqui foi a única compra realizada agora em janeiro. Agora vamos lá para os presentes. Vou começar com dois livros que eu ganhei de presente de Natal, que foram presentes aí da minha irmã. Ela me deu o livro Cartas de Amor, que é aí uma troca de cartas entre a escritora Virginia Woolf e também a escritora Vita Sackville-West, que é aí um dos relacionamentos que a Virginia teve ao longo da vida. E aqui vai trazer nessa reunião de cartas dela. Essa edição tá lindíssima, foi publicado aí pela Morro Branco. Eu amei essa capa, o livro é capa dura e aqui por dentro as páginas também tem alguns detalhes, alguns desenhozinhos, enfim. Maravilhoso, mais um livro aí pra minha coleção da Virginia Woolf. Essa prateleira aqui é toda dela. Já tenho várias coisas dela, gosto muito da autora, tô inclusive lendo em ordem cronológica os romances dela, quase acabando, acho que acaba agora em 2025, inclusive. Mas enfim, tá aqui um livro que eu amei ter ganhado. Eu acho que eu só esqueci de falar, mas esse livro aqui, da Vegetariana, ele foi publicado pela editora Todavia, e ele tem tradução da Jae Hyung-woo. Eu falei da, mas eu não tenho certeza se é mulher mesmo, né? Mas enfim, tá aí a tradutora. E esse aqui, da Morro Branco, que é da Virginia Woolf, ele foi traduzido pela Camila von Holdeffer. Tá aqui, então, segundo livro que eu mostrei. Agora mais um, agora um brasileiro, que é Ópera dos Mortos, do Altran Dourado. Confesso que eu não conheço esse autor, quer dizer, não conhecia até então. Eu coloquei esse livro na minha lista de desejados depois de descobrir um pouquinho sobre ele. E fiquei muito curiosa com esse livro, parece ser bem interessante. Não sei muito, assim, sobre ele, vi alguns comentários elogiosos e daí fiquei curiosa, quis colocar na minha lista. Daí minha irmã aproveitou pra me presentear, então agora eu vou descobrir se é realmente uma boa história. Mas o que eu sei é que a gente tem aqui uma personagem que mora numa cidade do interior de Minas e ela mora ali sozinha. Além dela, só tem a empregada ali na casa e daí chega esse homem ali na cidade, né, na vida dela, e transforma tudo. E aí, que transformações são essas? O que que acontece? Eu não sei. Vou descobrir quando ler e compartilho com vocês por aqui. Então tá aqui, se você já tiver lido esse autor, né, ou esse livro aqui, me conta aqui nos comentários o que que você achou, se realmente vale a leitura. Eu sou bem curiosa pra esse aqui, eu também acho essa capa muito bonita. Eu acho essas cores aqui muito bonitas, enfim, então tá aqui. E esse livro, ele foi publicado pela HarperCollins e tem um prefácio do Itamar Vieira Júnior, que é o autor de Torto Arado, e não lembro o nome dos outros livros dele, mas é um autor contemporâneo bem conhecido, né? Aqui a carinha do escritor. Ele é mineiro, inclusive, nasceu em Patos de Minas.
Daí agora, outro livro que eu ganhei de presente, esse aqui de uma seguidora, então foi um recebido aí muito especial. Ela me deu o livro Abadia de Northanger, da Jane Austen, que é uma das minhas escritoras favoritas da vida. E esse aqui era o único livro dela que eu ainda não tinha na estante. Eu já li todos, né? Mas era o único que eu ainda não tinha a edição na estante. Então tá aqui essa edição da Penguin, que eu amo essa coleção. Eu não cheguei a ler nesses livros, mas tá nos meus planos reler a autora. Então agora eu tenho todos completinhos, tá aqui inclusive, dá pra ver aqui. Todos estão aqui. Esse livro tem tradução do Paulo Henriques Brito. E essa história aqui da Jane Austen, ele é uma... qual que é a palavra? Uma paródia da literatura gótica. Eu li faz muitos anos, não lembro tanto, mas tenho muita vontade de reler esse livro aqui. Então tá aqui. Muito obrigada, Fabiana, por ter me enviado esse livro. Eu coloquei aqui o bilhetinho dela, que veio junto com o livro, vai ficar guardado aqui pra sempre com esse livro. Muito obrigada pelo presente. Daí agora, deixa eu pegar aqui os outros que foram presentes. Esse aqui foi inclusive presente de aniversário, porque eu faço aniversário no início de janeiro. Agora outros dois que eu ganhei, outros três na verdade, que eu ganhei de presente de aniversário. Mais uma vez da minha irmã querida, ela me deu de aniversário então o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak, publicado pela Companhia das Letras. Esse livrinho humildinho aqui, que eu também já li, porque ele é bem curtinho. Esse livro aqui vai trazer aí duas palestras diferentes que o Ayrton Krenak deu, falando sobre o futuro, né, do mundo. É bem interessante, acho que ele traz ideias bem legais aqui. Eu achei bem simplificado aqui, né, bem resumido, né, até porque é um livro bem curtinho, mas dá pra pensar bastante coisa. Eu li um outro livro dele, que eu acho que até que não foi publicado fisicamente, que foi... que saiu na época da pandemia. Eu me esqueci o nome agora, mas eu lembro de ter gostado bastante. Acho que o Ayrton Krenak tem algumas ideias muito interessantes, né, que vão trazer aí essa conversa sobre os povos originários, né, sobre a importância de se cuidar da natureza, de pensar mais sobre a preservação do mundo, sobre, enfim, realmente ter ideias aí para adiar o fim do mundo. Então, tá aqui esse livro pequetucho que eu ganhei. E daí ela também me deu o livro Violeta, da Isabel Allende, que é aí uma escritora que eu gosto muito. Gosto muito porque eu li um livro dela que eu amo muito, que é A Casa dos Espíritos, assim, um dos favoritos da vida. Esse livro é sensacional. E tá aqui agora Violeta, para conhecer mais um pouquinho da autora. Esse livro aqui vai contar a história da Violeta e, se eu não me engano, são 100 anos aí da vida dela, e ela vai passar por vários momentos históricos, né? Aqui, por exemplo, na contracapa tá escrito: de 1920, com a gripe espanhola, até a pandemia de 2020, a vida de Violeta será muito mais que a história de um século. Então, é justamente aí esses 100 anos da vida dela. Ela vai passar por várias situações. Vejo muita gente fazendo comentários bem positivos sobre esse livro aqui da autora, mas assim, a autora é muito querida, gosto muito mesmo da escrita dela e tenho vontade de ler aí tudo que essa mulher já escreveu. Esse livro aqui foi publicado pela Bertrand Brasil e com tradução de Ivone Benedetti. Então, tá aqui mais um livro da Isabel Allende para compor minha estante. Quero ler o quanto antes esse, inclusive. Quero ler esse ano, com certeza, mas assim que for possível eu vou encaixar esse aqui na minha fila de leituras. Daí agora, outro livro que eu ganhei de presente, esse aqui eu não conhecia, mas ele tem uma adaptação pro cinema. Esse aqui eu ganhei do meu cunhado, muito obrigada, Albert. Ele me deu o livro Aqueles que me Desejam a Morte. Nunca tinha ouvido falar, deixa eu tirar essa partezinha aqui de divulgação do filme, pra vocês verem a capa, porque eu achei a capa lindíssima também. De novo, uma combinação de cores que ficou muito bonita. Esse livro aqui é do escritor Michael Corita e foi publicado pela editora Trama. Acho que é o primeiro livro que eu tenho dessa editora na estante, inclusive. A tradução é do Alves Calado. Vou ler aqui a sinopse, justamente porque eu não conheço o livro, então vou compartilhar aqui com vocês qual que é a sinopse dessa história. Vamos lá. Jace Wilson, na verdade, um jovem de 14 anos, estava habituado a nadar no lago da pedreira abandonada que dá para o seu quintal. Mas para mergulhar ali é necessário um mínimo treinamento. Ele decide ir aos poucos, começa com uma altura de 5 metros. Era um ponto final, não uma vírgula. A lembrança da voz do colega o chamando de covarde o impele a seguir adiante. E o pulo, mesmo em meio a uma tempestade iminente, transcorre sem grandes dificuldades. Mal sabe ele que está prestes a testemunhar um brutal assassinato.
e que, a partir disso, será obrigada a mergulhar em uma nova vida. Este, no entanto, é apenas o começo do pesadelo. O plano é tirar Jace do circuito enquanto a polícia vai em busca dos assassinos. Afinal, os criminosos estão eliminando qualquer um que cruze seu caminho. Tudo que resta entre eles e o garoto são Ethan e Alice Serbin, responsáveis por um programa de sobrevivência no deserto. Hannah Faber, que ocupa uma solitária torre de vigia de incêndio, e o quilômetro sem fim das montanhas desoladas de Montana. Enquanto o tempo está correndo, as montanhas estão em chamas, e aqueles que desejam a morte de Jace Wilson não estão tão distantes assim. Então é um thriller. Tô bem curiosa para ler esse aqui, fiquei curiosa com a sinopse quando li. A edição também tá bem bonita aqui por dentro, a diagramação tá bem legal, tem umas páginas escuras aqui. Mas tá aqui e inspirou um filme, né? Que eu também nunca tinha visto, mas que tem o mesmo título, deixa eu ver. Sim, Aqueles que me desejam a morte. Se alguém aí já tiver lido, me conta se esse livro é bom, se vale a leitura. Enfim, tá aqui um thriller na estante. Agora, tem mais um presente pra mostrar, mas antes disso, vou mostrar esses dois livros aqui, que, de novo, foram entregues pela minha irmã. Maravilhosa, tá aumentando a minha estante. Mas esses aqui ela me deu de presente também, mas foram livros que ela ganhou, porque ela trabalha numa livraria. Então, assim, vantagens de ter uma irmã que trabalha numa livraria e não é tão leitora, ganhar livros de graça. Então ela me deu aqui o livro Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Manhã, da Gabriele Zevin. Esse livro foi publicado pela editora Rocco, com tradução da Carol Cristo. E esse livro aqui, eu acho que ele já passou pela minha estante, eu passei pra frente, porque eu falei, acho que não tem muito a ver comigo. Mas depois eu vi alguns comentários sobre essa leitura aqui, eu fiquei empolgada pra ler, fiquei curiosa pra ler, muita gente elogiando bastante. É um livro que eu acho que vai trazer aí personagens mais jovens. Acho que foi por isso que eu pensei, tipo, talvez não seja o momento, que eu já não tô mais nessa vibe. Mas tem alguma coisa a ver com o jogo. Enfim, várias histórias aqui que se cruzam, disseram que é muito bom, muito emocionante, muito empolgante. E eu fiquei curiosa pra ler. Então, tá aqui esse livro que a minha irmã me repassou. E daí o outro que ela trouxe foi Pá de Cal, do Gustavo Ávila, que é o mesmo autor de O Sorriso da Hiena, que é um livro que eu já li e adorei, é um thriller também. E esse livro aqui do autor, ele é uma distopia. Se eu não me engano, aqui vai falar bastante sobre memória, né? Sobre essa questão toda da gente lembrar as coisas, enfim. Deixa eu ler a sinopse que eu acho que pode ser legal para compartilhar com vocês. Inês é uma neurocientista reconhecida por suas pesquisas em busca da cura do Alzheimer. Após um trágico acontecimento, ela se fecha em sua dor e inicia uma jornada obsessiva cujos desdobramentos podem ser incontroláveis. 7 estranhos acordam sem memória em casas espalhadas no meio de uma floresta. Sem lembranças, a única informação que elas têm vem de uma carta enigmática acompanhada de uma chave. Somente aquele que reunir 7 chaves poderá se lembrar de quem verdadeiramente é. Então, uma distopia que vai falar bastante sobre esse aspecto. Vi até com um marcador personalizado aqui, tá marcado, olha, como cortesia. Parece bem interessante. Eu recentemente vi uma resenha desse livro da Mel Ferraz, do Literaturice, e ela falou de uma forma bem empolgante, então fiquei curiosa para ler. Aqui a fotinha do autor. Então tá aqui um livro de distopia. Agora, para finalizar esse vídeo com os livros novos que eu tenho aí na estante, a caixinha da Tag. Essa aqui também foi presente, dessa vez do meu namorado. Ele me deu de presente a assinatura da Tag Livros, que para quem não conhece aí é uma assinatura de livros, né? Você assina e recebe todo mês um livro diferente. Então chegou aqui o primeiro livro, que foi o livro de janeiro. Eu vou abrir aqui, já abri, né, gente, obviamente. Mas vou abrir aqui para mostrar para vocês o que veio nesse kit. Cada kit vem sempre com um livro, uma revistinha que fala ali sobre o livro e algum brinde. E esse, no caso, eu recebi 2 brindes porque foi assinado, né, pela primeira vez. Então, o primeiro brinde veio nessa caixinha aqui e é uma luzinha dessas para você colocar apoiado no livro e conseguir ler à noite. Daí ele acende aqui e você apoia desse negocinho aqui no livro para poder ler. Já usei, gostei bastante, bem útil. Acho que para quando você tá prestes a dormir ali e tá querendo ler um livro físico e não no Kindle e não quer levantar depois para acender a luz, acho que isso aqui salva bastante, achei bem legal.
esse brindezinho. Então veio esse daqui. Daí o livro que veio dessa vez, eu fiquei muito empolgada, justamente porque era um livro, é um autor, na verdade, que eu quero ler mais. Eu inclusive comprei um outro livro dele, que tá na minha estante para ser lido, mas eu conheci ele no ano passado e fiquei assim, empolgadíssima para ler mais, que é o James Baldwin. E daí o livro que veio foi esse aqui, que é o Proclamem nas Montanhas. O livro vem sempre nessa caixinha. Eu sei que para muita gente o livro é surpresa, né? Muita gente não gosta de saber antes, mas tô mostrando esse aqui justamente porque a tag já divulgou qual que é o livro da caixinha de janeiro, tá, gente? Antes que alguém ache ruim ter mostrado e não ter avisado, porque eu esqueci de falar, né? Enfim. Esqueci não, né? Eu falei que eu ia abrir o livro, então, de janeiro de 2025. Se você não tinha interesse em saber qual que é, era só não seguir assistindo o vídeo, né? Mas aqui, o livro Proclamem nas Montanhas, do James Baldwin. É sempre capa dura. Esse livro tem tradução do Paulo Henriques Brito. Segunda vez que esse tradutor aparece aqui. Eu falei o nome dele em outro livro também. Achei muito bonita a capa. Gostei muito dessa arte. Só não curti tanta diagramação aqui dentro, porque olha só, tá bem na margem o texto. Então fica difícil de ler, principalmente porque é um livro capa dura, né? Daí fica difícil de abrir. Mas enfim, já comecei a leitura também, porque eu tô focada em ler os livros que eu receber da tag nos meses que eu receber, pra não deixar acumular, porque é o receio que eu sempre tive em relação à assinatura, eu ficar acumulando aqueles tantos livros e acabar não lendo, justamente porque, enfim, tem tantos outros pra ler também, né? Mas vou me comprometer a ler nos meses que eu receber. Então tá aqui o primeiro recebido. E daí vem também essa revistinha aqui, que vai contar... eu esqueci de falar, né? Mas a caixinha que eu assinei foi a coleção, né? Não esqueci qual é o nome, mas foi da curadoria, né? Que é justamente... Cada mês, uma pessoa diferente seleciona o livro, né? E desse mês foi o escritor Itamar Vieira. Então foi ele que selecionou esse livro aqui. E aí aqui na revistinha vai trazer alguns detalhes sobre a história, vai falar o porquê dele ter escolhido esse livro. Cadê a fotinha dele aqui? Aqui, ó. Vai trazer também aí alguns complementos, né? Mostrando outros livros, filmes e séries que orbitam aí a história desse livro. Então achei bem legal, um complemento bem interessante aqui pro livro. E daí junto com o livro, o brinde que veio nesse mês foi o planner, que é esse planner maravilhoso, que eles chamaram de planner maravilhoso da literatura latino-americana. Realmente maravilhoso. Olha como ele é bonito. Eu achei muito bonito e tô assim chateada que eu não vou usar agora, porque eu já tô com uma outra agenda, né, que eu comprei. Um outro planner, né, que eu comprei no ano passado. Aí aqui tem uma explicaçãozinha de como usar, eles deixaram bem livre. É basicamente um caderno, então você pode usar da forma que você quiser, mas eles dão algumas sugestões aqui. Tem essa página aqui dos livros que quero ler. Assim que eu vi, a primeira coisa que eu pensei foi, que pequeno. E aí cada parte, assim, que seria tipo do mês, eles trazem um textinho falando sobre alguma coisa aí da literatura latino-americana, né? No caso aqui começa com realismo mágico, realismo maravilhoso, que eles chamaram aqui. E aí as páginas são assim, né? São pontilhadas, tem uma frasezinha. E aí aqui também tem a partezinha para colocar as leituras. Como não é datado, felizmente, vou poder usar em outro momento. Então vou deixar guardado aqui para usar quando for possível. Aqui eles também colocam uma listinha de indicações no início de cada mês, né? Eu imagino que seja por mês aqui, cada uma dessas separações. Então tá aqui o kitzinho da tag com o livro desse mês. Vou ter aí um livro diferente pra mostrar pra vocês todo mês. Provavelmente vou mostrar lá pelo Instagram, então se você não me segue por lá, aproveita pra me seguir. O arroba é a Nath Livros. Não posto tanto por lá, mas vira e mexe dou uma atualizada, então se você quiser me acompanhar por lá também. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado de ver esses livros novos aqui. Me conta se você já leu algum deles, se você tem interesse em ler algum deles, vou adorar saber, comenta aqui. Acho que isso é uma parte importante aqui dessa produção de conteúdo, continuar essa conversa com vocês, que eu acho que é a parte mais interessante, a parte mais legal de estar aqui falando sobre isso. Bom, se você gostou, por favor, não esquece de deixar uma curtida aqui, que isso também ajuda ao vídeo ser mostrado aí para mais pessoas, né? Chegar a mais leitores.
E se inscrever, caso você não seja inscrito, pra curtir aí outros vídeos, né, próximos conteúdos. Futuramente eu vou falar sobre esses livros aqui no canal, né, quando eu estiver lendo, vou trazer aqui comentários sobre eles. Então se você ficou curioso com um deles, aproveita pra se inscrever e saber mais depois. Bom, muito obrigada mais uma vez pela companhia, desejo a todos vocês boas leituras e até a próxima!